Shi-Yun consegue os livros de habilidades com seu clã e explica que para ela se tornar mais forte, precisará de uma arte marcial que combine com sua energia. Por isso, ela traz o livro da maestria Jin dos 36 golpes de chamas espirituais, que contém todas as habilidades de combate corpo a corpo do clã Yunhong. Ela encoraja Ji-Han a aprender tudo o que puder, aproveitando seu poder onipotente do jogador. Ji-Han começa estudando a maestria Jin dos 36 golpes. O sistema informa que ele está combinando essa técnica com a maestria Jin dos 36 golpes de chamas espirituais, resultando na obtenção da habilidade Yaiji Yunhong Jin. Em seguida, ele combina a técnica de punhos Chumbu com o golpe Taiji Yunhong Jin, obtendo a habilidade do golpe Chumbu Taiji Yunhong Jin. Shi-Yun pergunta como ele se sente, e Ji-Han responde que é incrível. Ela observa que ele está temporariamente a salvo do contrafluxo de energia. Ji-Han decide tentar aprender todos os outros livros de uma vez e toca os livros, desencadeando uma luz dourada radiante. O sistema informa que ele está combinando a maestria de raios, a maestria de gelo, o Taiji das duas vertentes Yunhong e o livro de feitiços Chumbu. Uma mensagem de alerta adverte sobre o perigo de contrafluxo de energia. Ji-Han decide prosseguir, confiante de que, mesmo sofrendo com o contrafluxo, seu corpo de jogador o protegerá de qualquer dano. Ele pressiona sim para continuar e imediatamente sente uma energia intensa percorrer seu corpo, acompanhada por uma dor agonizante que nunca experimentara antes. No entanto, ao contrário de Sun Il, sua pele não se rasga com o contrafluxo, embora ele sinta toda a intensidade da dor. Eventualmente, a obtenção da habilidade se estabiliza, e ele consegue a maestria Jin Taiji Chumbu Yunhong. Suspirando aliviado, uma enorme aura de energia emana de seu corpo. Shi-Yun pergunta se funcionou, e Ji-Han confirma que parece que sim. Ela observa que o processo pareceu doloroso, e Ji-Han informa que houve o contrafluxo durante a fusão. Sem se importar muito, Shi-Yun diz que agora é a vez dela. Antes de começarem, Ji-Han pede um momento e invoca o espírito elemental da água, que não via há algum tempo. Ele solicita um banho e o corpo do espírito de água envolve Ji-Han, realizando a limpeza. Após concluir, o espírito da água informa que terminou e Ji-Han agradece. O espírito da água oferece-se para ser invocado novamente quando necessário e se despede, chamando-o de seu contratante cheiroso. Ji-Han então chama por Shi-Yun, pronto para começar o processo de fusão das habilidades. Ji-Han ativa a habilidade de treino tocando sua cabeça. Em resumo, Shi-Yun conseguiu se fortalecer através da fusão das técnicas, controlando a dor e o contrafluxo de energia, usando a encarnação espiritual das chamas negras. Ji-Han fica surpreso por a fusão das habilidades de Shi-Yun não ter sido tão dramática quanto a de Sun Il, mas está aliviado que tudo tenha corrido bem. Enquanto Shi-Yun permanece na barreira ilusória treinando, Ji-Han espera pelo contato de Sun Il. Durante esse tempo, ele aproveita para criar mais alguns golems para continuar a limpeza das entidades que aparecem em sua área. Além disso, ele aproveita para fazer algumas vendas no leilão do abismo, já que havia gastado muito dinheiro ultimamente e precisa repor suas economias. Finalmente, Sun Il chega em sua casa. Ele informa que seu avô aprovou a busca pelo espelho celestial junto de Ji-Han, já que é de interesse de sua família. She-Han pergunta a Sun Il se fizeram algum progresso na eliminação dos monstros. Sun Il responde que está indo devagar, pois os monstros continuam a aparecer incessantemente. Ele explica que o clã da Nui em breve agirá de forma mais incisiva, trabalhando na purificação da área e possivelmente utilizando o sino celestial. Este sino tem o poder de ampliar feitiços e magias de forma exorbitante. Ji-Han compreende a situação e informa a Sun Il que Shi-Yun os acompanhará na busca pelo espelho. Em seguida, Ji-Han abre a porta da barreira ilusória para chamar Shi-Yun, que esteve treinando desde a fusão das habilidades. Ela estava usando as chamas negras encarnadas em seu treinamento e interrompe ao perceber a presença de Ji-Han na barreira, presumindo que Sun Il já havia chegado. Ji-Han pergunta a Shi-Yun como foi seu treinamento. Ela responde que foi ótimo, sentindo-se mais forte e confiante o suficiente para enfrentar até mesmo a vadia do culto das máscaras. Enquanto isso, o culto continuava suas atividades,
tornando-se ainda mais poderoso e fornecendo uma grande quantidade de mana para Ji-han. Partindo então para o sudeste, Sun-il questiona se não deveriam elaborar um plano antes de seguir viagem, em vez de voarem sem rumo. Ji-han responde que fará algumas previsões com as cartas no caminho. Ambos, Shi-yun e Sun-il, estão vestindo os trajes que Ji-han havia criado. O traje de combate de Ji-han, classe, especial, tipo armadura, proporcionava mais 1000 de recuperação de mana, 300 de recuperação de HP, 100 de força e resistência, além de neutralizar danos abaixo de uma certa quantidade. Após algum tempo de voo, eles fazem uma pausa e Ji-han usa o baralho para fazer uma previsão e verificar se estão no caminho certo. Retirando a carta da morte, ele informa ao grupo que parece que não estão na localização correta. Ji-han sugere que continuem, e ele faz mais previsões no caminho. Depois de um tempo, Sun-il observa que parece que encontraram o lugar certo. Ji-han concorda, e diante deles avistam uma pequena ilha emanando uma energia sinistra. Na costa oeste do espaço ilusório, encontra-se uma ilha desabitada chamada Ilha Gadeok. Ji-han se pergunta o que está acontecendo ali, sentindo arrepios apenas de olhar para ela. Ele se questiona como o clã Danui não descobriu aquele lugar e se estariam brincando com ele. Sun-il comenta que, na verdade, é Ji-han quem é muito especial. Quando Sun-il pergunta sobre os próximos passos, Ji-han questiona sobre o que exatamente. Shi-yun sugere a possibilidade de voltar e informar o clã Danui sobre a ilha. Ji-han fica pensativo, com a mão no queixo. Ele considera que o robô encontrado em Gyeongseong-sila já era poderoso, mesmo não sendo o corpo real, e presume que o verdadeiro feiticeiro real seja ainda mais forte. A ameaça que enfrentariam agora estaria no mesmo nível de periculosidade. Shi-yun e Sun-il podem estar muito mais fortes agora, mas percebem que seria um grande problema se outro indivíduo do nível daquele feiticeiro aparecesse. Sun-il interrompe os pensamentos de Ji-han, alertando sobre o perigo real da situação e o risco de morte caso tomem decisões erradas. Shi-yun concorda, ponderando que seria diferente se houvesse algo de grande valor em jogo. Mas essa situação não parece justificar arriscar suas vidas. Ji-han então decide entrar em contato com o clã Danui e partir dali, e Sun-il concorda com a ideia. No entanto, enquanto discutiam sua decisão, uma voz ecoa ao seu redor, indicando que alguém os aguardava. Fan-hui havia informado da chegada de visitantes, e o anfitrião não parecia disposto a deixá-los partir tão facilmente. E declara que o jogador, o portador da espada de Dan e a garota misteriosa são bem-vindos. Uma espiral negra se forma no céu, indicando que estão sendo sugados para dentro de uma barreira, enquanto a voz continua afirmando ser Lord Shang-Xion. Ele declara que o jogador é valioso demais para morrer, mas ainda assim deseja tê-lo para si. Sun-il grita que o Lord Shang-Xion é uma das forças de Geomodo. Logo que são sugados para dentro da barreira ilusória, o oceano abaixo deles se transforma em um imenso deserto de areia. Mensagens do sistema informam que eles entraram em uma dungeon, a Dungeon das Dunas Vermelhas. Percebendo a gravidade da situação, Sun-il comenta que estão em apuros. O Geomodo faz parte do Nono Portão. Ji-han questiona o que uma das organizações mais fortes do Nono Portão estaria fazendo ali. A voz do Lord Chang Ji-cheon continua ecoando, declarando que ele tirou a sorte grande ao encontrar o jogador. Conhecendo as habilidades do jogador, Chang Ji-cheon afirma que vai capturá-lo, tornando-o seu escravo para sempre. Ele afirma que estão em seu mundo agora, onde até o mestre em distorção espacial teria dificuldade em escapar. Mesmo os santos de Kunlun teriam muitas dificuldades, Lord Chang Ji-cheon desafia Ji-han, perguntando se ele acredita que um moleque como ele conseguiria escapar dessa situação. Ji-han, imerso na voz desconhecida, enfrentava uma batalha sem saber exatamente contra o que. Surpreendido pela possibilidade de ser encurralado, ele ouve a voz prometendo neutralizar seus oponentes. A areia se agita, elevando-se em direção ao grupo. Ji-han, junto com os outros, voa para o alto, mas colide com uma barreira invisível, revelando que estavam dentro dos limites da dungeon, onde o vasto deserto era apenas uma ilusão. Seonil questiona o próximo passo, enquanto Ji-han pondera sobre possibilidades. Shi-yun
Decidindo agir, assume a forma das chamas negras encarnadas e avança, ganhando tempo para Ji-han pensar. Sun Il empunha a espada de Dan e segue Shi-yun para enfrentar os ataques de areia, permitindo que Ji-han se concentre em planejar a fuga. Ji-han empunha seu cajado e lança um feitiço para aumentar sua velocidade de pensamento e sua percepção temporal. Seu cérebro começa a operar em uma velocidade além de seus limites, enquanto ele se prepara para elaborar um plano de fuga. Sun Il questiona o momento tardio de Ji-han para criar um plano, mas Shi-yun o tranquiliza, confiante de que ele encontrará uma saída. Conforme as areias continuam avançando, ela se posiciona para proteger o lado direito, enquanto Sun Il assume o controle do lado esquerdo, lançando-se ao ataque. Shi-yun usa sua técnica mental, as chamas geladas espirituais, congelando a areia, e Sun Il percebe que ela está muito forte, e percebe de imediato que tamanho poder deve ser, porque Ji-han também a despertou seus poderes ocultos. Enquanto isso, uma inspiração surge na mente de Ji-han, revelando uma solução. Acelerando sua mente, ele desbloqueia uma nova habilidade do sistema, a skill Plano de Batalha, usando seus instintos de gamer hardcore para encontrar uma maneira de derrotar o inimigo. Ji-han grita, Plano de Batalha, e começa a manipular suas pedras mágicas, ativando sua habilidade de criação. Sun Il e Shi-yun observam perplexos enquanto Ji-han cria um obelisco especial, conhecido como o Obelisco Destruidor de Mentes, um bastão de classe especial que amplifica o efeito de destruição mental 6 vezes. Em seguida, Ji-han revela que ainda não acabou, ativando a Transcendência Mental Gehorn. A Transcendência Mental Gehorn, adquirida por Ji-han no Leilão do Abismo, concede temporariamente habilidades como telepatia, teletransporte e psicocinese. Além disso, permite perturbar as ondas cerebrais dos outros, possibilitando a lavagem cerebral. Ji-han ordena mentalmente a morte do inimigo, enquanto poderosas interferências mentais ecoam de seu obelisco destruidor de mentes. As ondas colidem com o espaço ilusório, e Ji-han sorri confiante de que seu plano está funcionando. Consciente de que não pode rivalizar com a habilidade espacial de seu oponente, ele opta por atacar diretamente suas mentes. Ainda não satisfeito, Ji-han instrui Sun Il e Shi-yun a recuar até ele, fecharem os olhos e não os abrirem sob nenhuma circunstância. Com sua ordem obedecida, ele lança um feitiço do Necronomicon, invocando o Cão de Tindalos. A insanidade que acompanha essa invocação invade a mente de qualquer observador, seja amigo ou inimigo, tornando o Cão de Tindalos uma criatura extremamente poderosa. O cão demoníaco voa pelo ar e tenta abocanhar algo, protegido por um escudo de mana. No entanto, o ataque revela o verdadeiro inimigo, Lord Shang-Cheon, um ser pequeno mascarado, questionando como um mero verme se atreve a desafiá-lo. Com um simples toque, ele transforma o Cão de Tindalos em areia, amaldiçoando o jogador. Ji-han percebe que seus feitiços mentais estão surtindo efeito e autoriza Sun Il e Shi-yun a abrir os olhos, respondendo às suas perguntas sobre o que aconteceu e o que é o Cão de Tindalos. Explicando que o feitiço lançado ataca qualquer pessoa que o veja, Ji-han destaca sua utilidade para caçar inimigos ocultos. Embora poderoso, enfrentar Lord Changshon parece menos desafiador do que o robô do feiticeiro anterior. Enfurecido, o Lorde manipula a areia para lançar um ataque. Mas Ji-han reforça o poder de seu obelisco destruidor de mentes com mais pedras mágicas do inventário, intensificando o ataque mental e causando danos significativos ao inimigo. Ji-han instrui Sun Il a atacar, fazendo uma referência a Pokémon ao dizer: "Eu escolho você, seu Mewtwo". No entanto, o inimigo cria enormes tornados de areia com seu poder. Sun Il utiliza a técnica mental Esmagamento Taekwon, defendendo-se de todos os ataques de areia enquanto avança em direção ao inimigo. Quando está próximo o suficiente, ele empunha a espada de Dan e parte o inimigo ao meio. Os tornados de areia se dissipam enquanto o adversário cai, mas Sun Il não está convencido de que acabou. Ele alerta Ji-han para ficar atento, incerto se o inimigo foi realmente derrotado. Logo depois, a barreira ilusória desaparece, e o imenso deserto dá lugar ao oceano abaixo deles. Avistando Lord Shang-Chon emitindo fumaça negra,
Ele adverte que pode ter baixado a guarda naquela vez, mas não permitirá que aconteça novamente. Então, desaparece completamente na fumaça negra, escapando da batalha. Shi-yun expressa alívio pelo fato de o inimigo ter fugido, considerando incrível que apenas os 3 tenham conseguido derrotar Lord Shang-Xion, uma das forças de Geomodo. Sun Yu comenta que agora parece seguro explorar a ilha, mas questiona se deveriam realmente fazê-lo. Ele sugere que a opção mais segura seria ligar para o clã da Nui e sair de lá, já que o clã pagaria uma fortuna por essa informação. Ji-han pergunta a opinião de Shi-yun, que responde que sua opinião é a mesma que a dele. Então, Ji-han pega o celular e liga para Sai Young, surpreendendo Sun Yu ao entrar em contato com ela. Sun Yu argumenta que ele não deveria ter ligado para sua família. Ao ouvir Sun Yu gritando pelo telefone, Sai Young pergunta se encontraram o espelho celestial. Ji-han, confuso com a euforia de Sun Yu, questiona por que ele não deveria informar ao clã Xunbu. Ao telefone, Sai Young pede para Ji-han ignorar Sun Yu e dizer onde estão. Ji-han revela que estão na ilha Gadeok e que encontraram Lord Changcheon dos Geomodo. Sai Young fica surpresa e pergunta se estão bem. Ji-han assegura que estão bem e que conseguiram lidar com a situação. Após fornecer as informações, ele desliga o telefone. Seonil chama Ji-han de idiota, questionando o motivo de querer contar para sua família, já que poderiam ter se beneficiado com o espelho celestial. Ele explica que sua família é extensa e nem todos são confiáveis, portanto seria mais seguro deixar o assunto com o clã da Nui, que poderia até mesmo pagar por essa informação. Shi-yun concorda parcialmente com Sun-il. Percebendo que não tem outra escolha senão esperar, Sun-il confirma que precisarão permanecer plantados ali, sem muitas opções para agir. Ele informa que não há muitas pessoas capazes de voar ou se teleportar rapidamente. Enquanto observam a ilha, Ji-han nota que a energia sinistra parece estar aumentando. Shi-yun confirma sua observação, e Sun-il pergunta o que devem fazer. De repente, a energia negra que emana da ilha explode e se expande, engolindo-os antes que possam fugir. Eles são sugados por uma barreira novamente, e uma mensagem do sistema informa que uma dungeon foi criada. Quando Shi-yun abre os olhos, percebe que está sozinha em total escuridão. Ela ativa seu ki interior para sentir o ambiente ao seu redor, percebendo que está em uma floresta. Mesmo na escuridão, seu ki lhe permite visualizar o lugar, revelando uma floresta comum. Shi-yun salta para cima de uma árvore, utilizando seu ki para analisar o ambiente em um raio de 20 quilômetros. Ela conclui que o local é imenso, tão grande quanto a própria Terra. O maior subespaço dimensional conhecido era Asgard, com cerca de 1000 quilômetros de extensão. Os seres místicos de Asgard mantinham esse espaço vivo com grandes quantidades de poder. No entanto, o local que Shi-yun encontrou parecia ser pelo menos do mesmo tamanho, se não maior. Ao se deparar com Geomodo guardando a entrada, ela questiona se eles têm algum envolvimento naquilo. Decidindo encontrar Ji-han primeiro, Shi-yun explode as chamas de seu ki, criando uma imensa torre de fogo para que todos, amigos ou inimigos, possam vê-la enquanto espera por eles. Em outra cena, na completa escuridão, Sun-il observa a espada de Dan emitindo uma luz intensa. Os selos da espada são quebrados um por vez, dependendo das habilidades de seu portador. Cada vez que um selo é quebrado, suas habilidades se aprimoram e o portador recebe conhecimento antigo, incluindo os segredos por trás dos 3 artefatos celestiais. A espada pulsa energia e luz, indicando a presença do espelho celestial, do sino celestial ou do vidoeiro divino, significando que um deles está presente ali. Seonil conclui que aquele é o espaço ilusório onde o vidoeiro divino está localizado, a cidade divina, a fonte de poder dos 3 artefatos celestiais e a raiz de toda a península coreana. No entanto, a escuridão ali não parece natural. Ele avista a imensa torre de fogo ao longe, percebendo que deve ser a explosão das chamas de Yunhong, e decide ir em direção a ela. Em outra cena, Ji-han usa a habilidade Procurador de Luz, uma espécie de visão infravermelha que permite enxergar na escuridão. Ele observa árvores e montanhas ao seu redor, ativando então a habilidade Orbe da Sobrevivência e começando a voar para cima.
Essa habilidade o envolve em uma esfera semelhante a um escudo de mana, garantindo sua sobrevivência em locais inóspitos. Se não há ar, a habilidade fornece. Se está muito quente, bloqueia o calor. E se está muito frio, proporciona calor. Além disso, é capaz de protegê-lo contra ácidos e venenos. Voando quase até o espaço, Ji-han observa o espaço ilusório abaixo, que replica todo o território coreano. Ele nota uma imensa árvore, que se destaca entre as outras, e deduz que deve ser o Vidoeiro Divino. No entanto, ele se surpreende por ter encontrado diretamente o Vidoeiro Divino, sem antes ter encontrado o espelho celestial. Ao longe, avista a imensa torre de fogo erguendo-se, reconhecendo-a como a chama de Shiyun, e parte em direção a ela. Através das chamas de Shiyun, o grupo se reúne novamente. Sunil comenta que pensou que haviam caído em uma armadilha, mas Ji-han afirma que esse parece ser o lugar que estavam procurando. Shiyun pergunta o que ele quer dizer com isso, e Sunil responde que provavelmente estão no mundo onde o Vidoeiro Divino está localizado. Surpresa, Shiyun comenta que o Vidoeiro Divino da mitologia é real, e esse mundo é uma representação dentro do espaço ilusório criado pelo Vidoeiro. Sun-il concorda, afirmando que, se estiver correto, estão na Cidade Divina, a primeira cidade fundada por Hwanung, quando conectou o céu e a terra. Ele adiciona que nunca imaginou que a entrada seria na ilha Gadeok. Ji-han comenta que, pelo que ouviu antes, a entrada para a Cidade Divina muda aleatoriamente. Então a ilha Gadeok provavelmente é apenas uma entrada temporária. Shiyun concorda, mas sente que algo está errado. Lord Shangxion guardava a entrada, e o feiticeiro, senhor da dimensão distorcida, estava planejando algo na dungeon de Gyeongseong-sila. Há uma boa chance de um deles já estar ali e planejando algo nesse espaço. Ji-han concorda com Shiyun, dizendo que alguém deve estar mantendo aquele lugar na escuridão. Sunil observa sua espada pulsando com brilho e sugere que devem tentar entrar em contato com o Vidoeiro Divino. Enquanto isso, alguém observa o grupo de Ji-han à distância, questionando-se sobre os planos de Lord Shangxion. Ele foi deixado responsável por escolher a localização da entrada e permitiu invasores. O observador diz que é por isso que não suporta trabalhar com amadores e se preocupa com a barreira do Vidoeiro Divino, que ainda não foi quebrada. Decidindo agir pessoalmente, ele se revela como um ser vestindo uma capa roxa e um capacete preto com uma espiral roxa na frente, declarando que terá que lidar com isso por conta própria. Voltando à cena de Ji-han, ele narra a aventura. O guerreiro Han Ji-han e seus amigos começaram a se mover em direção ao Vidoeiro Divino. Era o começo de uma grande jornada. No entanto, Sun-il interrompe narrando, aplicando um golpe na cabeça de Ji-han, que questiona o motivo. Sun-il pergunta por que ele está narrando tudo dessa forma, enquanto Shiyun acrescenta que é bem brega. Ji-han explica que nas histórias de jogos, normalmente há um narrador. Sun-il e Shiyun pedem para ele parar com isso, destacando que a situação é séria e o perigo iminente, especialmente porque alguém pode ter chegado à Cidade Divina antes deles. Shiyun observa o estranho ecossistema do espaço ilusório, apontando para a presença de animais, algo incomum em espaços ilusórios. Ji-han pergunta sobre Asgard, e Shiyun explica que é um lugar onde os deuses nórdicos supostamente vivem, com algumas espécies estranhas, mas diferente do que estão presenciando ali. Nem mesmo Asgard tem seu próprio ecossistema, ao contrário deste espaço, onde parece haver um funcionando. Enquanto conversam, mensagens do sistema alertam sobre uma energia ameaçadora e sede de sangue detectadas. Sun-il fica alerta com a espada de Dan, enquanto Shiyun assume a forma das chamas negras encarnadas, e Ji-han ativa todas as suas magias previamente preparadas. Um enorme raio de luz é disparado na direção do grupo, mas é defendido pelo escudo de Ji-han. Uma voz chama por eles, proferindo: "O jogador, presente. Mestra dos punhos da chama espiritual, presente. Herdeiro da espada de Dangun, presente." A figura usando o capacete de espiral roxa se mostra diante deles, informando que não se lembra de tê-los convidado e que há um preço a pagar por invasão ilegal. Ji-han tenta espiar o nível do inimigo, mas só consegue ver que ele é intitulado como Seguidor da Escuridão. Suas demais informações ocultas por pontos de interrogação.
Ji-han chama por Sun-il e Shi-yun, explicando que usou um feitiço para conectar suas mentes, permitindo que conversem telepaticamente. Ele informa ao grupo que não conseguiu obter informações úteis do inimigo, além de seu título. Seonil declara que o verdadeiro invasor ali é o ele. O inimigo pergunta por que ele diz isso. E Sun-il responde que é porque ele é o herdeiro da espada de Dangun e tem o direito de reivindicar aquele espaço. Ele ordena que o inimigo saia dali imediatamente. O seguidor da escuridão não se contenta em cair na gargalhada diante da declaração de Sun-il, ridicularizando o grupo por alegar que o lugar lhes pertence. Sun-il reafirma seu direito de reivindicar o local, mas o inimigo responde que achado não é roubado. Uma onda de energia e ventos se forma, sendo defendida pelo escudo de Ji-han. O seguidor da escuridão expressa seu cansaço com vermes, como eles cruzando seu caminho, declarando que, exceto o jogador, todos os outros podem se considerar mortos. Shi-yun grita para Ji-han desativar o escudo de mana, e ele prontamente o faz, enquanto Shi-yun cria um enorme círculo de chamas ao redor deles. Ji-han ativa o plano de batalha para observar a fraqueza do inimigo, percebendo que ele tem uma resistência de mais de 80% contra quase todos os atributos, e 100% resistente à escuridão, com uma penalidade apenas contra ataques mentais. Rapidamente, Ji-han utiliza seu item criado recentemente, o Obelisco Destruidor de Mentes, informando mentalmente a Sun-il que vai segurar o inimigo enquanto ele segue em direção ao Vidoeiro Divino. Seonil percebe a vantagem de alcançar o Vidoeiro e decide acatar a decisão de Ji-han. Juntamente com o Obelisco Destruidor de Mentes, Ji-han também ativa a Transcendência Mental Gehorn, o mesmo combo de ataque mental que usou contra Lord Changcheon. Seonil se move rapidamente, retirando-se da cena de batalha e voando em direção ao Vidoeiro. Enquanto isso, Ji-han invoca todos os espíritos elementais, Gnomo, Sílfide, Salamandra e Ninféia, ordenando que ataquem, esperando ganhar tempo com essa estratégia. No entanto, sem que ele perceba, faíscas se formam no Obelisco Destruidor de Mentes, que em um piscar de olhos se despedaça por completo, deixando apenas minúsculos fragmentos. O seguidor da escuridão comenta que baixou a guarda por um segundo, e o jogador teve a audácia de tentar feri-lo. Ji-han fica perplexo com o que aconteceu, incapaz de entender como o obelisco foi destruído. Enquanto isso, os ataques dos espíritos elementais são lançados em um combo de todos os 4 elementos: fogo, água, vento e terra. No entanto, os ataques não alcançam o inimigo, pois uma cortina de escuridão o envolve, sugando e dissipando todos os ataques que se aproximam. Ji-han se pergunta sobre a habilidade do adversário, incapaz de compreender o que está acontecendo. O seguidor da escuridão os menospreza como amadores e expande a cortina de escuridão ao seu redor, afetando os espíritos elementais e fazendo com que eles desapareçam. Uma mensagem do sistema informa a Ji-han que seus espíritos foram expulsos e estão feridos, impossibilitando-o de invocá-los novamente até que tenham se curado. Ji-han ativa o plano de batalha mais uma vez para entender o que está acontecendo. O sistema informa sobre a Barreira da Escuridão, um campo de força especial criado com uma habilidade conhecida como magia satânica, combinando magia e feitiços usados pelo seguidor da escuridão. Este campo de força pode absorver e comprimir qualquer tipo de energia, inclusive objetos, além de ter controle sobre espaço e gravidade. Ji-han deduz que isso significa que a habilidade do inimigo é quase como um buraco negro. O seguidor da escuridão anuncia que agora vai acabar com eles, expandindo ainda mais a escuridão ao seu redor e formando um enorme círculo sombrio ao seu redor. Ji-han percebe que, como o inimigo conseguiu destruir o obelisco, ele está preparado contra ataques mentais. Então feitiços desse tipo não funcionarão mais. Ele apela para sua arma secreta de fazer poses ridículas, uma habilidade que consegue paralisar o oponente. Surpreendentemente, a habilidade é eficaz, imobilizando o seguidor da escuridão, que não entende como algo tão tolo o está impedindo de se mover. Aproveitando essa brecha, Shi-yun expande as chamas azuis que colidem com a escuridão, suprimindo o poder do adversário. Enquanto isso,
Ji-Han continua fazendo uma série de poses ridículas para tentar manter o inimigo sob controle e paralisado. Ele nota que a escuridão parou de se expandir e Shi-Yun está agora frente a frente com o inimigo. O seguidor da escuridão admite que o jogador é mesmo um saco. Uma batalha de energia acontece, com a escuridão colidindo contra as chamas azuis. Ji-Han continua com as poses ridículas, enquanto o seguidor da escuridão o manda parar com essa bobagem, pois não vai mais funcionar. O inimigo continua explicando que descobriu como funciona essa habilidade inútil. Basta não olhar para ela, e o efeito paralisante não acontece. Nem mesmo Ji-Han sabia disso, então ele percebe que o inimigo está dizendo que pode enfrentá-lo até de olhos fechados. O seguidor da escuridão ativa sua habilidade, a Onda Escura, que começa a suprimir as chamas azuis de Shi-Yun. Ji-Han rapidamente conjura o feitiço para criar seu território, o reino espiritual da feitiçaria. Ele abre o inventário e retira diversas orbes neutralizadoras de magia, lançando-as no inimigo e movendo-as com telecinese. No entanto, até mesmo as orbes são sugadas e desaparecem na cortina de escuridão. O inimigo afirma que todos serão consumidos pela escuridão. Ji-Han tenta um ataque diferente, criando uma enorme mão fantasmagórica com telecinese para desferir um soco, mas esse soco é bloqueado por um escudo de mana. O seguidor da escuridão pergunta se ele achou que não estaria preparado para ataques resistentes à escuridão e anuncia que agora eles vão morrer. Diversas estacas pontiagudas se formam apontando na direção de Ji-Han e Shi-Yun. As estacas pontiagudas são lançadas, mas não conseguem atingir Ji-Han e Shi-Yun. O escudo do reino de feitiçaria de Ji-Han não consegue bloquear completamente o ataque, indicando que se persistir, o escudo irá ceder. Shi-Yun percebe a desvantagem e questiona se Ji-Han tem outro plano. Ele confirma, mas requer um tempo. Shi-Yun oferece-se para ganhar tempo. A escuridão do inimigo consegue suprimir as chamas azuis de Shi-Yun. Porém, ela consegue bloquear seu avanço, colidindo com as chamas. Entretanto, se nada for feito logo, Shi-Yun ficará sem energia para conter a cortina de escuridão. Ji-Han canaliza a energia de Yang em seu ombro direito e a energia de Yin em seu ombro esquerdo, fundindo ambas em seu cajado para formar uma gigante esfera de energia combinada de Yin e Yang. Ele acredita que a energia combinada será forte o suficiente para destruir a barreira de escuridão, então lança o ataque, Explosão Taiji dos 5 elementos. O poderoso ataque lançado some na cortina de escuridão. Shi-Yun questiona se vai funcionar, mas Ji-Han pede para ela apenas observar. Uma luz roxa brilha de dentro da cortina de escuridão, seguida por uma enorme explosão. Shi-Yun suprime as chamas azuis que emana. A escuridão é uma combinação especial de magias de luz e escuridão, uma forma transformada e combinada de magias de gravidade. Ela suga tudo como um buraco negro e guarda na escuridão. Quando atinge sua capacidade máxima, a escuridão se autodestrói. O seguidor da escuridão fica irritado, perguntando como o jogador ainda estava escondendo esse tipo de ataque, questionando como ele ficou tão forte em tão pouco tempo desde que adentrou ao abismo. Ele abre os braços, sugando toda a escuridão de volta para dentro de si, revelando o céu azul. Ao terminar de sugar a escuridão, Shi-Yun aproveita a oportunidade para avançar em uma ofensiva, desferindo um poderoso soco. No entanto, o soco atravessa o inimigo como se ele não tivesse um corpo físico, resultando no braço de Shi-Yun sendo quebrado em várias partes, e ela sentindo uma dor excruciante, mesmo na forma das chamas negras encarnadas. Ela explode as chamas azuis na tentativa de escapar, mas seu braço está preso dentro do corpo do inimigo, deixando-a imóvel. O inimigo ameaça sugá-la e esmagá-la até a morte com o buraco negro supremo da escuridão. Shi-Yun grita para ele soltá-la, desferindo um soco com seu outro braço, o explosivo punho de Yun-Hong. Como o inimigo está em sua forma sólida devido ao braço esquerdo de Shi-Yun estar preso, seu segundo soco o atinge em cheio, praticamente explodindo sua cabeça. No entanto, fumaça emerge de seu corpo e ele se reconstitui, desafiando-a a terminar com a brincadeira e enfrentar a morte de uma vez por todas. Ele aperta ainda mais o braço dela, causando-lhe mais dor. Ji-Han reage com a explosão Taiji dos 5 elementos, criando uma distração para o seguidor da escuridão.
Aproveitando essa fração de segundo, Shi-Yun consegue se soltar do inimigo e recuar. A escuridão a persegue, mas Ji-Han a alcança antes disso, tocando o ombro de Shi-Yun e ativando a recuperação da alma de Yun-Hong para curar seu braço. O braço de Shi-Yun é completamente curado, deixando-a respirar aliviada. Ji-Han pergunta se está tudo bem, e ela responde que agora está, mas ainda há um problema grave a enfrentar. O inimigo à frente deles, emitindo uma energia negra que o mostra como mais poderoso. Ji-Han expressa sua frustração, observando que nem mesmo a magia mental funcionou contra ele, e seu plano de batalha também falhou. O seguidor da escuridão declara que não vai permitir que eles escapem e avança voando em alta velocidade. Ji-Han toca o ombro de Shi-Yun, ativando a profundeza temporal de Phantom, o que faz com que o inimigo pare no ar diante deles, quase como se o tempo tivesse congelado. Shi-Yun pergunta o que ele fez, e ele explica que é um feitiço temporal, alterando a passagem do tempo para eles. Eles precisam aproveitar isso para fugir. Shi-Yun argumenta que fugir não resolverá nada, mas Ji-Han sugere que talvez Sun Yu possa fazer algo se conseguir alcançar o Vidoeiro Divino. No momento, é melhor eles apenas ganharem tempo do que tentar enfrentar o inimigo diretamente. Ele pede para ela segurar sua mão e ativa o teletransporte de curta distância, afastando-os o máximo possível. Ji-Han avista o inimigo agora ao longe e expressa sua estranheza. Ele não está vindo atrás deles como esperado. Shi-Yun pergunta o que ele quer dizer, já que o inimigo ainda está claramente se aproximando. Ji-Han observa que o inimigo não se teletransportou, algo surpreendente considerando que ele é um feiticeiro e um dos 1000 celestiais, e poderia ter feito isso facilmente. Shi-Yun deduz que deve haver alguma restrição em suas habilidades. Ji-Han concorda, percebendo que as restrições podem ser ligadas ao uso de certas habilidades, como seu modo intangível que o torna quase invencível. Isso significa que ele pode não ser capaz de usar um feitiço de aceleração temporal como fez, ou de se teletransportar, o que leva Ji-Han a concluir que todas as habilidades têm uma fraqueza. Ele sorri confiante, percebendo que acabou de descobrir como derrotar o inimigo. Enquanto o seguidor da escuridão continua a persegui-los voando, ele percebe que Ji-Han está começando a entender suas habilidades, o que representa um problema para ele. Ele decide que não tem escolha senão liberar o poder da escuridão novamente. Enquanto isso, no horizonte distante, uma imensa luz de energia verde brilha intensamente, subindo para o céu e criando uma torrente de energia poderosa. O seguidor da escuridão percebe que demorou demais. O Vidoeiro Divino foi ativado. Ele insulta o jogador e promete matá-lo, mesmo que seja a última coisa que faça. O seguidor da escuridão levanta os braços e uma cor preta começa a atingir todo o seu corpo, fazendo-o desaparecer gradualmente, até formar uma pequena esfera negra de energia. Ele promete que ainda irá encontrá-los novamente. Ji-Han perde o foco no inimigo quando vê a energia do Vidoeiro Divino pulsando, percebendo que Sun Yu deve ter feito algo. Shi-Yun observa o inimigo desaparecendo e informa a Ji-Han que ele está fugindo, provavelmente desistindo agora que o Vidoeiro foi ativado. Ji-Han expressa seu incômodo com o inimigo, notando que ele era muito mais forte que o Lord Changxiong e conseguiu superar suas habilidades de diversas formas, tornando-se quase invencível em certo momento. Ele sente que algo ainda está estranho. Shi-Yun sugere que no momento eles devem se concentrar em chegar até o Vidoeiro. Então eles chegam até a árvore divina e pousam no chão, onde as raízes da árvore envolvem Sun Yu, combinando suas energias. Ji-Han, com um olhar sério, menciona ter visto algo semelhante antes, referindo-se às raízes em forma de tentáculos. Seonil repreende Ji-Han, dizendo que percebe que ele está tendo algum tipo de pensamento esquisito e manda ele parar. Shi-Yun então comenta que ele estava acordado todo esse tempo. Surpresos, eles perguntam o que Sun Yu está fazendo. Ele explica que está unindo sua energia ao Vidoeiro Divino, algo que só ele, como o herdeiro da espada de Dangun, seria capaz de fazer. Ji-Han pergunta se Sun Yu consegue descobrir o que aconteceu ali. Sun Yu responde que o Vidoeiro não concede esse poder. Ji-Han, então, questiona sobre que tipo de árvore divina é o Vidoeiro. Sun Yu explica que essa árvore reúne poder mental e o transforma em força vital. Ele reconhece sua falta de conhecimento sobre árvores divinas
mas afirma que o vidoeiro recebe seu poder do povo coreano, sendo capaz de combinar seus poderes mentais e transformá-los em pura força vital, semelhante à maneira como as plantas absorvem carbono e liberam oxigênio. Jae-han conclui que essa árvore cria força vital em grande quantidade, e Sun-il confirma. Ji-han fica impressionado com a ideia da energia vital, percebendo que suas possibilidades no abismo são praticamente ilimitadas. Ele lembra das diversas formas que sua mestra utiliza a energia vital, inclusive para invocar demônios. Reconhece o quão incrível essa árvore é, capaz de produzir energia vital em quantidades quase ilimitadas, uma verdadeira arma suprema. No entanto, ele também compreende os perigos envolvidos, pois se alguém mal intencionado conseguisse controlar essa árvore, poderia realizar feitos terríveis. Sun-il expressa sua incerteza quanto à possibilidade de alguém controlar o poder da árvore. Ji-han questiona por que não seria possível, e Sun-il explica que isso requer os 3 artefatos celestiais. Ele especula que o seguidor da escuridão, ou quem quer que seja, deve ter ficado ali tentando descobrir como usar a árvore para seus próprios propósitos. Ji-han pergunta se ele não está controlando a árvore agora, e Sun-il esclarece que só pode usá-la enquanto estiver presente, já que é o portador da espada de Dan. Assim que deixar aquele espaço ilusório, o vidoeiro divino voltará a descansar. Ji-han conclui que os 3 artefatos celestiais são necessários para manter a árvore ativada, ou então, o portador dos artefatos precisa permanecer em contato com ela. Sun-il confirma, acrescentando que ativou o poder do vidoeiro divino temporariamente para afastar o seguidor da escuridão. Ele explica que, assim que deixarem aquele lugar, ele voltará a ser apenas um espaço imaginário, perdendo a entrada, o que os tornará incapazes de retornar ali. No entanto, suspeita que o seguidor da escuridão poderá encontrar um meio de retornar, provavelmente com a ajuda do Lorde da Dimensão Distorcida. Quando Ji-han pergunta qual será o próximo passo, Sun-il responde que não tem certeza ainda, mas aguardará até que os anciãos de sua família cheguem ali, graças ao caminho que ele abriu para eles. Explica que conseguiu manter a entrada aberta em um único local enquanto esteve presente. Ele elogia a habilidade do Lorde da Dimensão Distorcida e do Seguidor da Escuridão por terem conseguido forçar uma entrada. Nesse momento, Shi-yun avisa que eles chegaram. Uma fenda dimensional se abre, e vários membros do clã Chunbu emergem, incluindo Sai-young e o avô de Sun-il, líder do clã. Sai-young corre em direção a Ji-han para atacá-lo, mas ele rapidamente ativa seu escudo de mana. Surpreso, ele pergunta se ela está tentando matá-lo. Ela responde chamando-o e questiona o quem disse a ele sobre entrar na cidade divina daquela forma. Ji-han explica que não tinha a intenção, apenas aconteceu, pedindo para ela se acalmar e ouvir. Sai-young, enfurecida, mostra claramente sua preocupação, com veias saltando em seu rosto enquanto desabafa sua raiva. Ela recrimina Ji-han, chamando-o de idiota e lamentando que ele e Sun-il sempre se envolvem em situações assim. O líder do clã interrompe a discussão, e Ji-han pede que ele ordene que Sai-young o solte. O avô de Sun-il se aproxima, e questiona se Sun-il é capaz de controlar a árvore. Sun-il responde que não é possível, e explica a situação para seu avô. O ancião, refletindo com as mãos no queixo, reconhece a situação, e admite que, de fato, o vidoeiro divino não mudou em nada, sendo impossível sem os 3 artefatos. Ji-han então chama a atenção do avô de Sun-il, sugerindo que talvez exista uma maneira de controlar a árvore sem os artefatos, destacando a intensidade do esforço do seguidor da escuridão e do Lorde da Dimensão Distorcida. Eles não teriam tido tamanho trabalho se não fosse capaz de controlar a árvore. Ele acredita que deve haver uma maneira, mas provavelmente não será convencional. O líder do clã decide que Sun-il precisará ficar no espaço por alguns dias para manter o vidoeiro ativo e a entrada aberta, enquanto ele entrará em contato com o clã Danui. Ele também instrui Ji-han a retornar para casa junto com Sai-young, reconhecendo o bom trabalho de Ji-han em encontrar um dos tesouros da família de uma forma inesperada, garantindo-lhe uma recompensa merecida. Ji-han, surpreso, insiste que não esperava nada, mas o ancião reitera, pedindo a Sai-young que o leve. Ela, segurando Ji-han pelo pescoço, o arrasta enquanto promete que terão muito tempo para conversar. Na base do clã Chunbu, Sai-young entrega a Ji-han
o livro da maestria espiritual Chumbu, um dos tesouros de seu clã e uma técnica secreta. Ji-han expressa há muito desejo de aprender isso. Sai-young, reconhecendo suas habilidades em combinar artes marciais, quer que ele inclua essa técnica em seu arsenal, acreditando que o tornará ainda mais forte. Ela revela que esta é uma das 3 melhores artes marciais de sua família, e que não é a única que vão oferecer. Ji-han questiona se há mais. Sai-young confirma que sim, oferecendo todas as artes marciais, feitiços e magias de sua família a Ji-han. Ele, surpreso, questiona se estão certos em compartilhar todas essas habilidades com ele. Sai-young explica que as técnicas regulares podem ser adquiridas, mas as técnicas secretas são exclusivas da família, e ela está as entregando a Ji-han gratuitamente. Ela continua explicando que as técnicas não secretas custariam a ele pelo menos 50 trilhões de wons para adquirir todas, acumuladas ao longo de centenas de anos de história da família. Sai-young explica que o clã Chumbu tem uma longa história na Península Coreana e que sua diminuição de poder ao longo do tempo se deve à separação que deu origem aos Danui-moon, seguida por uma série de problemas. Shi-yun incentiva Ji-han, destacando o quão vantajoso será para ele se tornar mais forte. Ji-han concorda, mas questiona se realmente merece tudo isso do clã Chumbu e se encontrar o vidoeiro divino tem tanto valor quanto parece. Sai-young responde que estão profundamente gratos a Ji-han, mas também há uma estratégia por trás da oferta do clã. Ao aprender as habilidades, Ji-han poderá aprimorá-las através do sistema de níveis do poder do jogador. Quando ele alcançar o máximo de proficiência, eles planejam que ele use esse conhecimento para ensinar as técnicas a Sun-il e outros membros do clã. Ji-han compreende a proposta e aceita, reconhecendo os benefícios mútuos para ele e o clã Chumbu. No entanto, ele expressa preocupação com a capacidade dos outros membros do clã em lidar com a fusão de habilidades e o contrafluxo do Ki, especialmente em comparação com a imortalidade de Sun-il. Sai-young assegura a ele que o clã cuidará disso. Então Ji-han toca o livro da maestria espiritual Chumbu. Uma mensagem do sistema alerta sobre os possíveis efeitos colaterais e solicita sua confirmação para prosseguir. Ji-han aceita, e outra mensagem informa sobre a detecção da maestria espiritual Chumbu básica, iniciando uma fusão superior. Um lapso atravessa seu coração, enquanto uma energia percorre seu corpo. Não apenas espiritualmente, mas fisicamente, ele sente mudanças. Seus músculos se tornam rígidos e contorcidos enquanto ele mergulha em sua mente, experimentando as alterações resultantes da fusão de habilidades. Após a conclusão da fusão, Ji-han abre os olhos e recebe a notificação de que adquiriu a maestria Yin-Yang Jeongon Chumbu. Ele percebe uma sensação de poder intensa e renovada, sentindo-se verdadeiramente incrível. Sai-young menciona que ele ficou nu durante a metamorfose. Shi-yun, impressionada com sua aparência mais musculosa, comenta sobre a mudança. Ele então pergunta por que está pelado. Não só isso, mas até seus brincos desapareceram. Sai-young diz que ele está pelado na frente de 2 garotas, e sua maior preocupação é os seus itens que sumiram. Ele responde que aqueles brincos custaram caro. Após vestir-se novamente, Ji-han nota que a sala ao redor está completamente escura, como se tivesse sido queimada por dentro. Confuso, ele pergunta o que aconteceu. Sai-young parabeniza-o, explicando que a metamorfose foi um sucesso. Intrigado, ele questiona o significado de metamorfose. Sai-young então discorre sobre o conceito de metamorfose, originalmente relacionado aos mestres de Zen na China, que buscavam a sabedoria transcendendo os limites do corpo humano. No abismo, isso é conhecido como transcendência, o ato de ir além dos limites físicos. Enquanto Sun-il e Shi-yun também transcenderam seus corpos, o estado de Ji-han alcançou um nível ainda mais elevado, sugerindo que Sun-il ainda não tenha atingido a verdadeira transcendência do corpo. Ji-han, cheio de energia, abre a janela de status para verificar seus atributos. Ele fica impressionado ao ver que sua inteligência ultrapassa os 900 pontos, quase atingindo 1000 pontos. Quase todos os seus atributos experimentaram um aumento significativo, exceto sorte e sabedoria. Uma mensagem do sistema informa que ele adquiriu o poder muscular bestial, além de reflexos transcendentais,
recuperação transcendental e resistência transcendental. Agora, seu corpo está tão resistente quanto quando precisava usar buffs como a recuperação dos Trolls. Parece que qualquer ataque físico agora será insignificante. Distraído em seus pensamentos sobre seu novo poder, Ji-Han é chamado por Sai Young. Ele reflete sobre a necessidade de elaborar uma estratégia para derrotar a magia especial dos feiticeiros dos 1000 celestiais que encontrou, confiante de que seu poder atual pode superá-los. Sai Young interrompe seus pensamentos, mencionando que aquele foi apenas o primeiro livro, e que há muito mais habilidades para ele aprender, mostrando mais livros e incentivando-o a continuar seu treinamento. Ji-Han decide aprender o restante das habilidades dentro de uma barreira ilusória, dedicando-se a aprender centenas delas ao mesmo tempo. Passa 30 dias na barreira de tempo distorcido para compreender todas essas novas skills. Com seu novo poder, Ji-Han decide fortalecer as defesas de sua casa para criar um domínio mais poderoso. No primeiro dia, concentra todo o seu tempo e energia em criar pedras mágicas, dedicando 10 dias seguidos no espaço temporal distorcido para essa tarefa incessante, sem pausas para dormir. Após essa etapa, não pode mais usar a distorção temporal, pois precisava modificar sua própria casa, situada dentro de uma barreira ilusória que imita o mundo real. Logo, o passar do tempo deveria ser o mesmo. Seus golems trabalham na construção, cavando buracos e expandindo o subsolo. Na superfície, ele ergue um obelisco gigante. Em seguida, foca no interior do obelisco, preenchendo-o com círculos mágicos e ferramentas de feitiçaria. Esse obelisco é o domínio do feiticeiro, amplificando a magia de Ji-Han e funcionando como uma fonte de combustível para manter vários feitiços e magias em operação. Após finalizar sua nova fortaleza, ele a observa com satisfação. Ji-Han observa as mensagens do sistema, confirmando que a torre de feitiçaria foi concluída e ativada, sincronizando-se com sua mana. Seu atributo de inteligência ultrapassa os 1000 pontos, o que levará a um grande aprimoramento da habilidade The Gamer. Porém, ele percebe que está sofrendo com o contrafluxo de energia, causando danos contínuos. Utilizando seu plano de batalha, ele encontra 3 soluções: o feitiço da força interna pela respiração de relaxamento, o uso consecutivo da recuperação da alma e a emissão contínua de mana. Ji-Han decide abrir uma barreira de tempo distorcido e iniciar a meditação, dando início à maestria Yin Yang Jeongon Chunbu. Uma aura de mana começa a emanar de seu corpo enquanto ele controla sua respiração durante a meditação. O sistema indica que a evolução para o nível superior está começando. À medida que a aura de mana ao redor dele se torna ainda maior e mais intensa, uma mensagem confirma que a evolução para o nível superior foi concluída. Ji-Han abre a janela de status e fica surpreso ao ver que sua espécie mudou para humano superior e sua inteligência quase alcançou os 1700 pontos. Ele se questiona como se tornou tão poderoso e se sentirá capaz de controlar todo esse poder. Enquanto reflete, Shi-Yun aparece atrás dele, o surpreendendo e fazendo-o corar devido à pose estranha que ele estava fazendo. Ela pergunta quando ele entrou na barreira, e ele responde que entrou sem perceber, estava com pressa. Shi-Yun comenta sobre o poder gigantesco que sentiu e pergunta se ele fez mais algum progresso. Ji-Han explica sobre a conclusão de sua torre de feitiçaria e como isso amplificou seu poder, deixando-o praticamente o dobro. Shi-Yun expressa surpresa, pois dobrar sua força total parece inacreditável. Ji-Han comenta que está tão forte que poderia gerar uma explosão equivalente à de uma bomba nuclear. Shi-Yun então pergunta se ele pode fazer uma encarnação espiritual das chamas negras, e ele confirma. Ela pede para ver. Assim, Ji-Han entra no mundo das chamas negras encarnadas, liberando imensas chamas azuis ao seu redor. Shi-Yun observa admirada as chamas negras de Ji-Han, elogiando sua naturalidade incomum. Destaca que nunca viu um feiticeiro com habilidades marciais tão altas dominando tal poder de forma tão fluida. Anuncia que é hora de descansar, ressaltando a importância do repouso para o desenvolvimento, como já mencionara antes. Ji-Han expressa surpresa pela persistência de Shi-Yun nessa filosofia, reconhecendo sua disciplina quanto ao treino e descanso. Ela sugere 3 dias de pausa, sugerindo que ele siga o mesmo ritmo.
Embora Ji-Han não precise descansar devido à sua capacidade de lidar com o estresse mental com o poder do jogador, decide acompanhá-la nesse período de repouso. Seonil faz uma visita a Ji-Han, encontrando-o imerso em diferentes jogos, espalhados pelo quarto, sala e cozinha. Surpreso, questiona se Ji-Han está usando magia para se dividir e jogar simultaneamente. Ji-Han explica que, devido à sua agenda apertada e ao surgimento de novos jogos, recorreu ao Kage Bujin no Jutsu para poder aproveitar todos eles. No entanto, ressalta que, mesmo com clones, ele precisa controlá-los ativamente, algo inviável para uma pessoa comum jogar com 3 corpos. Usando suas habilidades de jogador, Ji-Han ativa o pensamento rápido e a maestria em 2 vertentes, permitindo que aproveite vários jogos simultaneamente. Sun-il, impressionado, comenta que Ji-Han é bastante peculiar, chegando a chamá-lo de lunático. Ji-Han, descontraído, desfaz os clones das sombras, afirmando que estava apenas relaxando e descansando, ao que Sun-il questiona se isso é realmente descanso, recebendo uma resposta afirmativa. Ji-Han menciona que fazia tempo que não se viam e pergunta sobre o vidoeiro divino. Sun-il informa que tudo está resolvido, com uma passagem fixa estabelecida para o espaço ilusório e a estabilização adequada realizada, assegurando a árvore sagrada, embora tenham cedido 50% para o clã Danui em troca. Ji-Han comenta se isso não é muito. Seonil explica que a habilidade usada para assegurar o caminho para o vidoeiro divino veio do clã Danui, que também tem a responsabilidade de proteger a árvore, o que não é uma derrota. Ji-Han questiona se esse era o motivo da visita pessoal sem aviso prévio. Sun-il responde que veio apenas verificar como as coisas estavam, já que Ji-Han não dava notícias há dias, surpreendendo-se ao encontrá-lo jogando. Ji-Han sugere jogarem juntos, como nos velhos tempos. Seonil explica que está sem tempo, pois precisa retornar ao vidoeiro divino e permanecer lá por pelo menos mais 1 mês para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Ele também questiona se Ji-Han já entrou em contato com Loliquiano, já que Ji-Han possui uma parte de contribuição para o vidoeiro divino e Loliquiano estava em busca da árvore mundial. Como ela é a mestra de Ji-Han, poderiam oferecer ajuda equivalente à parte que ele possui. Ji-Han indaga qual é exatamente a sua parte, e Sun-il responde que são 2%. Apesar de ser uma porcentagem pequena, Sun-il diz que ele pode se tornar muito mais forte se utilizar isso adequadamente. Além disso, sua família está produzindo elixires usando o vidoeiro divino, conhecido como maçã, por ser a essência da força vital. Sun-il promete que vão entregar uma dessas maçãs regularmente para Ji-Han, a partir de então, antes de se despedir. Dias depois, Ji-Han está compartilhando uma refeição com Shi-yun. Nos dias de folga dela, passou uma semana inteira junto com Seong-ya. Curioso, Ji-Han pergunta desde quando elas se tornaram tão próximas, e Shi-yun responde que já faz algum tempo. Em seguida, ela questiona se Ji-Han apenas jogou videogame durante o tempo livre, e ele confirma, comentando que se divertiu bastante, já que fazia muito tempo que não jogava. Após terminarem a refeição, Shi-yun agradece e elogia o sabor, enquanto Ji-Han diz que seu nível culinário está nas alturas. Shi-yun se oferece para lavar a louça, e Ji-Han decide atender a porta, pois o feitiço de detecção detectou alguém, embora a presença não pareça hostil. Shi-yun diz que tudo bem, e ao verificar a câmera do interfone, Ji-Han reconhece o loirinho, o mesmo que ele deitou na porrada uma vez há algum tempo. O visitante traz uma mensagem de sua mestra, Loliquiano Mistrin. Então, Ji-Han atende o portão e verifica o nome e nível do visitante, vendo que se trata de Yong-hwan Cho, um guerreiro mago veloz de nível 67, um mercenário. Ji-Han o cumprimenta como Sr. Cho e pergunta qual mensagem ele traz de sua mestra. Ao ser chamado pelo nome, Yong-hwan observa que é verdade que Ji-Han pode ler informações dos outros, mas Ji-Han comenta que muitas pessoas conseguem fazer isso nos dias de hoje, e algumas podem até mesmo ocultar essas informações. Ji-Han pede para que ele vá direto ao ponto, questionando qual é a mensagem de sua mestra. Yong-hwan entrega uma orbe da memória para ele. Ao observá-la, ele lê que se trata de uma orbe da memória de Loliquiano Mistrin, com o status selado, destinada apenas aos olhos de Han Ji-Han, feita por Loligiano Mistrin. Ji-Han então indaga sobre o pagamento pela entrega da mensagem.
Yong-hwan responde que ele não será responsável pelo pagamento, pois seu trabalho ainda não está concluído. Depois que Ji-han ler a memória, ele deverá receber a missão correspondente. Além disso, Yong-hwan menciona que Ji-han não precisa chamá-lo de Sr. Cho, podendo se referir a ele pelo primeiro nome. Ji-han concorda e diz que fará isso. Após consumir a orbe da memória, Ji-han tem uma visão angustiante. Sua mestra está presa em uma árvore congelada, ferida e amarrada por inúmeras correntes. Ele percebe claramente que ela está pedindo ajuda desesperadamente. Compreendendo a urgência da situação, Ji-han deduz que Yong-hwan deve saber o local onde ela está e decide ativar o observador nele para obter mais informações. É então que ele se depara com a menção a um contrato amaldiçoado. Contrato amaldiçoado. Um contrato feito por um feitiço de maldição. A maldição é ativada ao falhar em cumprir o acordo. O alvo desse contrato será afetado por essa maldição. Contratante da maldição, Loliquiano Mistrim. Ao confrontar Yong-hwan, Ji-han conclui que sua mestra foi capturada e está pedindo um resgate. Yong-hwan confirma e solicita a orientação de Ji-han para essa missão crucial. Ji-han percebe que a situação não é comum. Não se trata apenas de um simples sequestro. O mercenário revela que o tempo está se esgotando rapidamente, com Loliquiano enfraquecendo a cada momento. Se não a salvarem a tempo, ela morrerá. Ji-han compreende a gravidade da situação e percebe também o nervosismo de Yong-hwan, que está ciente de que, se falharem em resgatar Loliquiano a tempo, ele enfrentará as consequências fatais do contrato amaldiçoado, provavelmente a morte. Ji-han questiona a localização exata de sua mestra, e Yong-hwan revela que ela está no inferno, o mundo para onde os pecadores são enviados, conhecido por suas inúmeras formas de tortura. Decididos a resgatá-la, eles voam em direção aos portões do inferno. Sem mencionar o destino específico aos seus amigos, Ji-han apenas informa que está atendendo a um chamado de sua mestra, consciente dos perigos envolvidos e da impossibilidade de levá-los consigo para um lugar tão perigoso. Ao chegarem a uma pequena ilha, depararam-se com uma enorme caverna marítima. Yong-hwan indica que ali está o portal para o inferno. Ji-han ativa o observador, obtendo informações sobre o local. O Portão do Inferno, uma caverna marítima vasta e profunda, assim chamada por diversas religiões devido à sua imensidão, que se estende tão longe que seu fim é inalcançável. Ji-han pergunta se estão prontos para entrar, e Yong-hwan confirma, explicando que o processo é semelhante a atravessar uma barreira ilusória comum. Ao fazê-lo, serão teletransportados para o inferno. Ele adverte que, ao chegar lá, Ji-han pode não perceber imediatamente uma ameaça óbvia, pois o inferno é muito diferente do que ele imagina. Diante da curiosidade de Ji-han sobre essas diferenças, Yong-hwan lamenta não poder explicar melhor e nem criar uma orbe da memória para mostrar a ele. Então Yong-hwan pergunta se Ji-han já esteve no Palácio do Dragão, e ele confirma que sim. Yong-hwan compara brevemente, explicando que o inferno possui prédios, ruas e uma estrutura semelhante a uma cidade. Consciente da falta de tempo para mais explicações, ele sugere que Ji-han verá com seus próprios olhos quando chegarem lá. Decididos, eles adentram a caverna voando. Uma mensagem do sistema informa que estão entrando no inferno, enquanto uma luz vermelha em espiral se forma na passagem do portal. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.